Olá, está começando agora mais um Ação Sustentável, o seu programa de meio ambiente que fala a respeito deste segmento ambiental, mas com aqueles olhos sempre na sustentabilidade. E a sustentabilidade quer dizer aquele tripé inseparável do social, do econômico e do ambiental. E para falar a respeito deste viés econômico, deste retorno financeiro que o meio ambiente precisa dar, para que de fato a gente consiga implementar a sustentabilidade, eu convidei a Caroline Perestrello, que é supervisora do segmento Corporate Agro do Santander. Seja bem-vinda, Caroline, e obrigada pela sua presença. Olá, o prazer é meu, é um prazer falar com vocês, falar de um assunto tão à tona na nossa sociedade e um assunto que de verdade borbulha dentro do Santander. Então, muito obrigada pelo convite. Bem, olha, é uma honra para a gente, porque nós aqui no Ação Sustentável, há bastante tempo, Caroline, a gente diz que não tem como nós tirarmos um pezinho da sustentabilidade, que a coisa não para em pé, né? Não fecha a conta. Então, se nós tivermos ações somente ecologicamente corretas, nós não vamos conseguir fazer com que o mercado, o mundo capitalista consiga manter essas ações. E a gente tem, hoje no mundo, tem se falado muito dos tais dos green bonds, que são os títulos verdes, né? Que são títulos emitidos por quem tem projetos voltados à sustentabilidade. E no Brasil a gente tem um grande exemplo que muito me enche de orgulho, que é o CBIO. O CBIO, para quem não sabe, é um título emitido para quem produz cana, produz etanol, e esse título é um título de descarbonização. O etanol é um biocombustível e todas as distribuidoras de combustíveis que vendem gasolina, que vendem diesel, que são combustíveis fósseis, elas precisam compensar essas emissões de acordo com o que elas emitem. De combustíveis fósseis, elas precisam descarbonizar a economia através da compra de CBIOs. E o CBIO é um título, então, que é um título de sustentabilidade. Conta pra gente, Caroline, como é que o Santander entrou nesse mercado? Já era alguma postura efetiva do Santander trabalhar com sustentabilidade? Como é que começou isso? Vamos lá, o Santander trabalha com sustentabilidade, a gente tem uma área, uma diretoria específica há mais de 2 décadas. Então, a gente tem diversos projetos em curso no pilar socioambiental, então, tanto para o aspecto social quanto para o pilar ambiental. Então, o que acontece é que quando surgiu o projeto do RenovaBio, o Santander decidiu por fazer parte da construção. Ainda quando era um projeto, junto aos órgãos como Ambima e Ministério de Minas e Energia, nós decidimos por nos aprofundarmos justamente pelo sentido em 2 principais pilares que nós temos. Um que é o da sustentabilidade, como eu falei, a gente tem uma área há mais de 2 décadas já montada, e o outro que é o agronegócios. Então, de alguma forma, esse projeto, esse programa hoje já vigente, vamos falar um pouco dele, qual é o status atual, e já um programa em curso real, traz esses 2 pilares, o agronegócio e a sustentabilidade. Então, a partir de então, nós tomamos um posicionamento super protagonista, junto às instituições financeiras, junto aos órgãos que eu citei. Nós somos colaborativos com todos os agentes, tentamos ser até esse momento na construção, porque entendemos que tem um caminho ainda pela frente dentro desse programa. Entre as partes obrigadas, como você colocou, que são os distribuidores, e também entre os emissores, que são os produtores de biodiesel, seja de etanol de cana, de etanol de milho ou do próprio biodiesel. Não, muito interessante, porque na verdade, assim, eu entendo que foi um processo muito visionário. Quando a gente começou a acompanhar esse projeto, eu sinceramente, a experiência que nós tínhamos de Código Florestal, com as dificuldades de discussão, enfim, com todos os agentes que precisavam ser envolvidos, eu fui um pouco cética com relação ao prazo que queriam aprovar o RenovaBio, porque tinha a Agência Nacional de Petróleo, tinha todos os distribuidores, todos os produtores, envolvia muita gente, muitas instituições, e ele foi aprovado em tempo recorde, né? Então, vocês já começaram desde o embrião disso para poder estar lá. A estruturação da CBIO, a montagem do título efetivamente, o Santander participou também?
Então, a estruturação, onde faz o arcabouço financeiro, que a gente vai falar aqui um pouco, que faz parte do papel do Santander, que é a escrituração, a custódia desse título e a comercialização através da nossa corretora, que se dá. A gente construiu o que seria o arcabouço financeiro, inclusive os agentes, diferente de vários dos produtos que nós comercializamos ou serviços que são organizados e respaldados pelo Banco Central, aqui não, é a Agência Nacional, a ANP, como mencionado, e o Ministério de Minas e Energia, com a Ambima nos apoiando e a B3. Então, a gente fez o apoio para dar o ângulo financeiro de como poderíamos realizar a escrituração, custódia e comercialização. Eu imagino até, Caroline, que não tinha como construir essa ideia se não tivesse um agente financeiro envolvido, né? Porque você falou desde a custódia, a comercialização. Me conta um pouco desse processo. Vocês fazem parte do todo, inclusive lá do comecinho da construção disso. Isso, acho que vale trazer assim que o CBIO é um ativo escriturado pela B3, então, para entender um pouco o ponto de vista financeiro, que pode ser adquirido no mercado de capitais, como qualquer outro ativo, tá? No entanto, ainda é um ativo novo, então nem todas as corretoras, nesse momento, possuem a familiaridade com o CBIO. Então, o Banco Santander tem operado de forma relevante, mas a gente tem outros agentes importantes e que tem o viés sustentável, viés empreendedor de olhar esse novo título e o novo mercado que foi criado. Então, acho que o ponto central que fez nós olharmos e criarmos esse título teve sim uma disrupção, porque nós não fazemos escrituração de títulos ambientais de uma forma rotineira. Então, o CBIO foi um processo inovador para dentro do banco, dentro de todas as nossas plataformas, onde a gente teve que vincular pessoas desde a nossa tesouraria, da nossa área de negócios, do nosso time de sustentabilidade e do nosso time operacional, que a gente nomeia como back-office. Então, foi um título novo, criado como do zero, dentro do banco também, não só para o mercado, mas para dentro do banco também. O que eu acredito que foi uma postura vencedora foi esse time que eu chamo de multidisciplinar interno, que entendeu a importância do CBIO, não no aspecto financeiro para dentro do banco, mas social. E esse time pegou para si próprio o objetivo de entregar, em conjunto com o direcionamento muito firme e o apoio que a gente teve de toda a comissão executiva e o nosso CEO. Foi um desafio para todo mundo, né? Nossa, você vai falando, vão me surgindo tantas perguntas que você falou aí. Qualquer pessoa pode comprar uma CBIO, né? Na verdade, o CBIO é um título que pode. Eu como mera mortal, eu quero comprar um CBIO. E você falando dessa inovação que foi dentro da própria instituição, todo mundo aprender junto a fazer isso, porque não tinha títulos dessa natureza aí dentro. Você acha que essa tendência que nós estamos tendo no mundo, desse tipo de títulos, porque o CBIO ele é um título um pouquinho diferente, né, do modelo dos Green Bonds, que são geralmente CDB. Você acha que isso é uma tendência que vai fazer com que esse mercado movimente muito? Você acredita na valorização do CBIO? Ou você acha que isso é uma coisa que a gente vai manter um patamar um pouco estável no mercado financeiro? Olha a pergunta aí, hein? Eu vou responder por etapas aqui, até para formar o racional, acho que de todos que nos veem aqui. Acho que vamos por partes. Vale dizer que a primeira escrituração do CBIO aconteceu no dia 27 de abril. Trazer aqui um pouco da velocidade. Hoje, o mercado tem cerca de 5,5 milhões de CBIOs escriturados, o Santander um pouco mais de 4 milhões de CBIOs desse mercado. E o movimento de comercialização desse CBIO ainda está lento, a gente já fez mais de 50 transações de venda, mas cria um volume de 100 mil CBIOs. Quando você me fala, me gera uma vontade de comprar CBIO, acho que o primeiro alerta é a primeira operação realizada no mercado não foi para uma parte obrigada. E parte dessas movimentações e transações que eu mencionei aqui foram para partes não obrigadas.
que para entender sempre, quando a gente fala parte obrigada, são as distribuidoras, que o que está por trás desse programa é uma meta, justamente de compra de CBIO, que é a meta de descarbonização que a gente cita, que ele tem o fluxo de 10 anos crescente de volume de CBIOs obrigados pelas distribuidoras a adquirirem. Tá? Nesse ano, essa meta ainda não está 100% definida, porque está em uma nova discussão, dada a pandemia, uma retração de consumo de combustíveis gerais, mas a tendência é que fique em um patamar de 14 milhões e meio de CBIOs. Para o próximo ano, imaginando uma normalidade financeira, social, dos veículos nas ruas e uma comercialização de combustíveis como tínhamos antes da pandemia, a gente já chega para uma tendência de 24 milhões de CBIOs. O que se espera desse mercado é um volume de valor crescente no próprio título. A gente fala, a gente espera uma valorização desse título? Sim, a gente espera uma valorização desse título e junto com todos os técnicos que eles escreveram, principalmente do Ministério de Minas e Energia e outros técnicos de peso, com bastante profundidade intelectual que tiveram por trás desse projeto, a expectativa é que as partes não obrigadas, que outros agentes possam também fazer uma compensação, que o que significa um CBIO nada mais é do que uma tonelada de crédito de carbono. Então, o que a gente espera, sim, é que no tempo, que a gente entra numa próxima etapa desse programa e que o país possa ter um projeto, um programa de crédito de carbono. Quando a gente olha para fora, a gente sabe que existe, dentro da Europa, por exemplo, um programa mesmo de crédito de carbono e um mercado pujante. E o país, aqui o Brasil, olhando nesse momento, para a criação desse mercado. Então eu vejo duas frentes, a gente vê as frentes das próprias empresas, desculpa, Samantha, das próprias empresas investirem em modelos de energia mais limpa, e por outro lado, do mercado também ser crescente e de companhias que têm não só o combustível fóssil, mas energias que não são tão verdes como conhecemos, também poderem se suprir de um título como o CBIO. Não, é sensacional. Uma pergunta assim, curta e grossa, só para eu continuar com o restante. Quanto vale um CBIO hoje? Ótimo. O CBIO, hoje, a média do que a gente tem comercializado até esse momento é de R$19,80. As ofertas que a gente tem entre vendas e compras estão no patamar próximo de R$20. Esse é o valor atual de negociações que tem ocorrido nessa última semana. Certo, olha só, em 27 de abril ele começou valendo R$15, se eu me lembro, não era isso? Foi assim, Samantha, a gente fez uma primeira negociação a R$50, uma negociação importante, simbólica, daí houveram logo na segunda negociação, que foi no dia seguinte, R$15. Hoje está nesse patamar próximo a 20, e sim, eu acredito numa escalada, a gente tem oferta de CBIO suficiente pelos emissores, mas à medida que acontece essa crescente pelas distribuidoras sendo obrigadas, e a partir do momento que os não obrigados se interessem pelo CBIO, existe uma tendência, que é o que os estudos mostram, de valorização clara desse título. Uma valorização, provavelmente, que a gente vai ver sendo escalada em até 5 anos, principalmente. Não, com certeza. Se nós pensarmos aqui nos R$20, uma tonelada de carbono, e a gente pensar, eu queria trazer, né, quem está nos assistindo para uma outra coisa, vou chamar de um outro lado aqui, vou fazer um link depois. Nós temos o Protocolo de Paris, que é aquele acordo entre os países sobre mudanças climáticas. Nós temos, todos os países do mundo são signatários, 197 países, e o acordo ali, de uma forma muito simplificada, para a gente não fugir da CBIO, né, não fugir do CBIO, é o título CBIO, crédito, né, de carbono, nós tínhamos lá no Acordo de Paris um compromisso dos países mais emissores, maiores emissores de gases de efeito estufa, China, Índia, Estados Unidos, de financiar o que a gente chama de MDL, Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, para descarbonizar a economia, para evitar a emissão de gases de efeito estufa e assim evitar que haja uma mudança climática com um aumento de mais de 1,5 graus na Terra, né? De 1,5 grau para não subir essa temperatura. Nós não conseguimos, no Acordo de Paris, que foi assinado lá em 2015, efetivar o mercado de carbono no mundo.
esse mercado oficial de carbono, que seria o mercado oficial entre os signatários do Acordo do Clima, ele não aconteceu. E aí, agora eu vou emendar na pergunta, Caroline. Nós temos efetivamente o mercado oficial de carbono implantado a partir do CBIO, certo? Certo, acho que assim, a gente tem um grande orgulho de dizer que é o maior programa de descarbonização do planeta. É assim que a gente nomeia Que delícia! o CBIO. Então, acho que é legal que a gente cada vez mais vá para a mídia e que a sociedade tenha consciência que está sendo implantado, é muito recente, como eu mencionei, do início de abril, mas que realmente hoje o programa, que é um programa que é crescente, já falado aqui, mas é o maior programa de descarbonização do planeta, sendo que um CBIO, acho que é sempre legal fazer as menções, assim, um CBIO equivale a uma tonelada de emissão de CO2 evitada, né, dado que a gente tira o consumo dos fósseis, e os estudos indicam, que também tem um número interessante, que até 2029, dado a meta crescente, serão compensados emissores de gases causadores do efeito estufa, que representam cerca de 5 bilhões de árvores. Então, assim, o quanto que realmente o país está contribuindo para o globo, né, para o mundo como um Não, todo. é sensacional. E a nossa parte, justamente, a nossa parte, quanto está sendo feito, a gente já está falando de uma energia limpa, que é o etanol, o biodiesel, seja do biogás, que também temos muito espaço para fazer uma rampagem, crescer também nessa frente de biogás também. Então, são programas que já são produtos que são limpos na sua essência, mas o quanto a gente, dado esses produtos, é bastante inteligente o CBIO e a forma como a gente está contribuindo para a sociedade geral. É de dar muito orgulho mesmo, e eu fico impressionada com o tanto que a gente acaba sendo criticado no mercado externo, sem a menção a esses ativos ambientais, sem a menção a essas iniciativas, e que o Brasil emite 2% de gases do efeito estufa, responsáveis pelas mudanças climáticas. Então, assim, a gente está fazendo uma lição de casa com o maior programa de descarbonização do planeta, sendo que nós somos o emissor lá embaixo, né, na lista de emissores, vem Estados Unidos, China, Índia, e um monte de gente, o Brasil está lá embaixo com 2% de emissões, e nós estamos fazendo isso. Existe um problema ambiental no Brasil grave, desmatamento das áreas da Amazônia, principalmente de áreas não tituladas, enfim, existe, ninguém nega um problema ambiental que o Brasil tem que enfrentar e resolver. Mas do ponto de vista de ativos ambientais, nós estamos muito à frente. E hoje, uma coisa, vou entrar aqui em outra coisa agora, é que esses não obrigados que estão comprando esses títulos, porque os obrigados seriam as distribuidoras, mas hoje já existe uma tendência mundial de investimentos em empresas chamadas, a sigla em inglês é ESG, né? ESG, que quer dizer o ambiental, o social e o econômico. As empresas têm que ter um bom desempenho nesses 3 pontos, porque ESG é Environmental, Social e Government. Tem que ter governança, tem que ter o social e tem que ter o ambiental. E essas empresas são potenciais compradoras desses títulos. Já existe, Caroline, dentro desses não obrigados aí que vocês têm algum conhecimento, empresas multinacionais que são efetivamente poluidoras e que estão tentando uma melhoria de reputação com a compra desses títulos? Vamos lá. O que a gente precisa agora é a segunda etapa que eu entendo que a gente entra agora desse programa. O que a gente precisa, junto ao Ministério da Economia e ao Banco Central, é organizar a compensação dessas companhias que não têm a energia gerada tão limpa e que possam fazer essa compensação. Então, é uma segunda etapa da maturação do nosso mercado de crédito de carbono. Isso ainda não existe. Então, se essas companhias comprarem de forma relevante, ainda não, através do CBIO, não se compensa, não tem a legislação clara de como acontece a compensação. Aqui, eu vou aproveitar a sua entrada no tema ESG, mas para dizer que está super latente a preocupação pelas companhias de diversos portes, pelo tema de sustentabilidade, governança,
e trazendo para dentro dos balanços, né, dos balanços financeiros, realmente o olhar de como pode contribuir, do que vai fazer diferente. Muitas das nossas empresas já fazem, já têm pilares, mas a gente tem espaço ainda para melhorar e para desenvolver. E nós, como banco, aqui dentro do Banco Santander, a gente tem promovido e realizado operações de crédito, inclusive, que nós nomeamos de selo verde, para companhias que colocam no final das operações, no prazo da operação, prêmios e objetivos sustentáveis. Então, a gente tem uma série de discussões já ocorrendo, operações que a gente já realizou nos últimos meses, justamente para as companhias colocarem objetivos reais, entregas claras, que podem ser auditáveis, que podem ser disponibilizadas e publicadas, e que nós, junto ao nosso time de sustentabilidade, vai auferir, e ao término das operações, vai ter um término, uma compensação financeira, como um prêmio financeiro para quem sim está fazendo a diferença no caminho sustentável. Tá? É uma crença de que o acesso ao mercado de capitais, o acesso ao mercado de crédito, ele é diferente já, mas ele vai ser cada vez mais organizado e mais claro para as companhias que vão para esse caminho, que tem um âmbito sustentável, social e de governança bem estabelecido. Entende? Entrando um pouco aqui, a gente sai um pouco do tema do CBIL, mas eles estão muito interligados. Então, faz parte das nossas empresas como um todo, das nossas instituições financeiras, dos veículos que provêm acesso ao crédito dentro do nosso país, e é algo que, sem dúvida alguma, as nossas empresas, dado o nosso país tão exportador, o nosso foco tão agro, a gente já vivencia a importância que os nossos compradores no mercado externo dão para como se lida com essas frentes e com essa preocupação aqui no mercado local. Então, o tema de desmatamento, o tema de social, da forma de como se prover o trabalho, de quais são os níveis de governança que já existem dentro das empresas. Mas o tema interessante é que diversos bancos já têm olhado como estabelecer condições diferentes para as empresas que já estão com esse pilar estabelecido ou precisam de apoio, que é um ponto importante, precisam de apoio também para se estabelecer. Que a gente também, dado o conhecimento interno e o quanto a gente pode suprir do mercado externo, por ser também um banco global, a gente está aqui muito à disposição de todos os nossos clientes para fazer o caminho de melhoria dos aspectos socioambientais. Eu acho que é uma tendência, quando se discutiu sustentabilidade no Fórum Econômico de Davos, a gente já percebeu que efetivamente a sustentabilidade entrou no componente econômico e da preocupação desse mercado financeiro e do mercado de crédito, enfim, da reputação dessas empresas. E quando veio, o ESG entrou de uma forma muito rápida no Brasil. Eu entendo que o Brasil tem um potencial gigantesco para ter empresas com esse perfil e para ser emissor de títulos verdes. E aí eu acho que o agro brasileiro, por termos áreas de preservação permanente, ninguém tem no planeta, por termos reservas legais, ninguém tem no planeta, por termos tecnologias de uma cultura tropical diferenciada, integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, agricultura de precisão, fertirrigação, bioinsumo, tanto o biofertilizante quanto o biodefensivo, têm sido no Brasil incentivados. Temos aí a Plano Safra com agricultura de baixo carbono, enfim. Eu acho que a gente está nesse caminho certo, acho que a gente vai... tem tudo para acontecer e o CBIL está puxando esse carro. Eu te agradeço, nós temos um minutinho, infelizmente passou super rápido, mas deixa um recado final para nós a respeito dessa sua experiência, por favor, Caroline. A experiência ela é muito gratificante, a gente está muito feliz com a criação e com o nosso posicionamento dentro do mercado de CBIL. O nosso desafio e o nosso objetivo é manter a qualidade, fazer a abertura do mercado, criar liquidez para esse mercado. Então, o nosso grande objetivo e compromisso com todos os clientes que estão conosco dentro desse programa é uma transparência relevante em todas as operações. A gente trabalha numa plataforma
com a comercialização de escrita e aberta constantemente, diariamente, com as informações muito boas para todos os nossos clientes. Então, a gente tem um objetivo de nosso compromisso de estar junto com esse mercado, de fazer crescer esse mercado, de prover liquidez, e vamos para as próximas etapas e para as criações de novos produtos que podem estar por trás de todo esse programa. Eu não tenho dúvida de que isso só vai dar certo. O Brasil vai ser uma potência de sustentabilidade, já é uma potência de exportação de alimentos, de fibra, de energia, é uma potência ambiental e eu tenho certeza que vai ser uma potência no mercado financeiro com a sustentabilidade, porque a gente tem, é esse o caminho, né? A gente não tem como voltar atrás mais e nós temos esse potencial. E isso vai, fiquem preparados, isso vai gerar algum tipo de boicote lá do mercado externo, mas a gente vai... Tem um ditado, viu, Caroline? Quero encerrar o programa com esse ditado, que diz assim, que se o carteiro parar para jogar pedra em cada cachorro que late, ele não entrega a carta. Então vamos entregar a nossa carta, que a gente está no caminho certo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Um grande abraço para você. Obrigada, um abraço a todos. E o Ação Sustentável se despede de você nessa vibe de sustentabilidade, dizendo que os nossos programas esclarecem a respeito de questões que estão surgindo, a gente quebra mitos, a gente quebra tabus, a gente desfaz fake news, porque esse é o Ação Sustentável. Até o próximo programa.